Agora, eu quero trazer uma reflexão importante em relação a diferentes formas de comunicar em algumas situações. Então, primeiro, a forma ineficaz de comunicar com o time. Você precisa entregar isso agora. Faça isso agora. Por que não é assertivo? Por quê? Primeiro, que eu estou dizendo, faça isso agora, mas não disse prazo, eu não disse o porquê, a pessoa não entendeu, ela só entendeu isso como uma ordem. Ou então, isso está tudo errado, refaça. O que está errado? Qual é o ponto que está errado? Por que não é assertivo? Porque gera várias interpretações e tende a ser muito agressiva. Então, como você poderia falar de forma diferente, de forma muito mais assertiva nessas situações aqui? Para cumprirmos o prazo de sexta-feira, precisamos desse relatório até amanhã às 14 horas. Então, eu dei um prazo específico e informei o porquê. Eu estou falando aqui que eu preciso desse relatório até amanhã para cumprir o prazo de sexta-feira para o cliente. Então, ficou muito claro por que precisa ser executado neste prazo aqui. E no caso daquela situação de isso está tudo errado, faça, como poderia ser muito melhor essa comunicação? Eu notei que os dados da página 3 não batem com o financeiro. Vamos ajustar esse ponto agora? Então eu estou indicando qual que é o erro. Não é tudo errado, está tudo errado. Não. Existe algo que está errado, existe algo que precisa ser ajustado primeiro. Então indique isso e de uma forma colaborativa, não ordenando, mandando aquela pessoa fazer aquilo naquele momento, só para mostrar autoridade como muitas pessoas fazem. E quando nós pensamos em comunicação, existem também aquelas prioridades em relação ao digital e ao offline. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Quando que nós iremos comunicar digitalmente e offline? Então, primeiro, digital é ideal para informações rápidas e registros, para envio de dados e documentos estruturados e também tarefas assíncronas que não exigem resposta imediata. Então, muitas vezes, você precisa comunicar algo para alguém, mas aquilo não é urgente, você não precisa comunicar naquele exato momento. Então você pode enviar ali uma nova demanda, por exemplo, num aplicativo de gestão de tarefas, ou mesmo se você tem um canal específico ali da sua equipe, você pode enviar para aquela pessoa, mas sem interromper ela naquele momento, naquela tarefa que ela está fazendo. E no offline, ele é essencial principalmente para a gestão de conflitos, para conversar com aquela pessoa diretamente, para entender o que ela está sentindo, para dar um feedback. Então, para falar sobre um erro que uma pessoa fez, não é interessante você só enviar uma mensagem, porque você não sabe como aquela pessoa ia interpretar aquela situação. A forma como você fala afeta diretamente a forma como ela recebe essa mensagem. Então, se você tem a oportunidade de falar offline, olhando nos olhos dessa pessoa, você consegue ter muito mais assertividade. E também para decisões críticas e que exigem debate naquele tempo, naquele mesmo momento. Se você precisa resolver algo de forma urgente, aí sim, o offline, se você está em uma empresa que todos estão presencialmente, pode ser o ideal você conversar com essa pessoa presencialmente. Mas sempre que possível, se for algo que você não precisa falar naquele momento, o digital pode ser muito bem-vindo, a tecnologia está aí para nos ajudar em relação a isso. E agora, vamos pensar em boas práticas na comunicação digital e offline. Começando pelo digital, o que você precisa evitar? Textos longos e sem parágrafos. Então você já deve ter recebido aquele e-mail que era um bloco único de texto, parecia uma bíblia de tanto texto. Você olha aquilo e pensa, nossa, quantas informações! Não existe nenhuma objetividade. Você olha e sente até preguiça de ler, porque naturalmente o cérebro humano tem preguiça de ler muito texto. Então o que você precisa focar aqui quando a gente pensa no digital? Escaneabilidade. Escaneabilidade do texto é você facilitar a leitura e a interpretação daquelas informações. Então quando você tem textos em parágrafos muito bem objetivos, não só um bloco único, e preferencialmente com os bullet points ali, com aqueles tópicos, facilita muito a interpretação da pessoa que está recebendo essa mensagem. Assim como evitar assunto vago ali no corpo do e-mail, por exemplo, ou em uma nova tarefa, em uma ferramenta. Por exemplo, só enviar urgente, ou dúvida, ou preciso falar com você, isso é algo que não é nem um pouco objetivo. Então eu já vou trazer para você qual é o ideal nesses casos de e-mails, por exemplo. E também múltiplos pedidos misturados no mesmo texto. Então, você precisa fazer isso, aquilo e aquele outro hoje, no mesmo texto, de forma totalmente urgente. O que a pessoa precisa fazer? Ela não entende, porque são várias ações juntas no mesmo texto. Agora, o que nós precisamos priorizar?
No assunto, você precisa indicar a ação que precisa ser feita ou a informação mais o tópico. Então, se eu quero que a pessoa faça isso, você precisa colocar um texto que seja claro sobre a ação que ela precisa executar, não apenas urgente ou dúvida. Outra questão, conteúdo com um parágrafo curto e direto, explicando o contexto. Então, fulano, eu preciso que você faça isso por causa disso e neste prazo, não apenas faça isso agora. E também, quando você tem pedidos, busque usar a lista de bullet points e indicando sempre o prazo da execução dessa tarefa. E também outros tópicos que nós precisamos levar em consideração na comunicação digital. Enviar apenas "Oi, tudo bem?" Você já deve ter recebido essa mensagem ou talvez você já enviou. Quando você envia uma mensagem "Oi, tudo bem?", a pessoa responde "Tudo e você?", você responde "Tudo" e morre ali a conversa. Por que essa comunicação não é assertiva? Porque faz a pessoa ser interrompida várias vezes. Então, ao invés de enviar "Oi, tudo bem?" e esperar que a pessoa responda, seja objetivo. "Olá, tudo bem?", preferencialmente falando o nome da pessoa, porque o nome da pessoa é a palavra que ela mais gostaria de ouvir no mundo. Então, cite o nome da pessoa. "Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Preciso que você faça esta atividade até amanhã por causa deste motivo. Ou gostaria de conversar com você sobre essa demanda de um cliente." Então, exemplos aqui de como você poderia adaptar para que essa mensagem seja mais objetiva. Também marcar o colega para avisos irrelevantes. Então, se você tem, por exemplo, uma comunicação por Slack ou até na eKite que eu tinha mencionado, você marcar a pessoa a todo momento, ou até mesmo no e-mail, para avisos que são irrelevantes, que não fazem sentido para o trabalho dela, para a execução dela, isso também prejudica muito a produtividade, porque a pessoa fica sendo interrompida e são aquelas interrupções que eu citei lá atrás, que 10 notificações inúteis por dia geram em torno de 4 horas de atraso, de improdutividade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas interrupções e também responder e-mails fora do horário. É claro que existem exceções, eventualmente você precisa responder e-mails fora do horário, mas nós precisamos ter aqui clareza dos horários certos para trabalhar. E quando você fica, muitas vezes, pedindo algo fora de horário, digamos que você enviou um e-mail meia-noite pedindo para que seja executado até às 7 horas da manhã. Muitas vezes a pessoa consegue visualizar às 7 horas da manhã, quando era o prazo de execução. Então, cuidado para enviar pedidos ou mesmo informações fora do horário de trabalho. E o que priorizar na comunicação digital? Primeiro, enviar a dúvida completa no primeiro contato. Então, se você tem algo para pedir ou ficou com alguma dúvida, envie de uma forma objetiva, sem ficar ali com muitos rodeios. Também use canais específicos para cada projeto. Evite aquela comunicação fragmentada. Então, que eu tinha mencionado antes, de você envia um WhatsApp, depois envia no Slack, depois envia um e-mail, depois conversa com a pessoa fora do digital, conversa ali no corredor da empresa, tudo isso gera fragmentação de mensagem. E também respeitar o tempo de desconexão da equipe, que é o que eu mencionei agora. Evite ficar mandando mensagens, pedidos fora do horário de trabalho.